Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Estamos aqui para relembrar alguns conceitos que são extremamente importantes nesse nosso nivelamento, que a gente vai falar exatamente como é que a gente administra as nossas finanças, relembrar pontos que são extremamente importantes nessa administração. Então vamos ver quais são os principais objetivos que a gente vai falar neste vídeo. Então, compreender como podemos administrar os nossos recursos é fundamental isso. Listar as dicas de administração financeira e produzir um material de divulgação das ideias do material de administração financeira. Então, vamos lá. O que é administração financeira? É uma pergunta que você diz, mas professor, o que seria isso? Na verdade, o nome diz administrar, é encontrar uma maneira eficiente de você se organizar financeiramente. Basicamente é isso. Então vamos lá. Criar uma rotina para manter um controle financeiro pessoal é o desejo de todas as pessoas que entendem a necessidade de lidar melhor com o seu dinheiro e assim conquistar os seus sonhos. E diferentemente do que muita gente acredita, é possível realizar esse processo de uma forma simples e prática. Quando você tem um bom controle financeiro, se preocupa menos com as contas do mês. Também pode se programar nas atividades mais prazerosas e projetos, como aquela viagem que você queria fazer com a família ou trocar de carro. Então, pessoal, a administração financeira não é algo para tomar tempo na sua vida. Na verdade, é para você organizar o seu tempo e, consequentemente, aproveitar aquilo que realmente interessa. Porque as pessoas que não têm uma organização financeira, ou seja, administram mais a sua vida financeira, normalmente têm muitos problemas que vão além da vida financeira. Porque se você está com a vida financeira totalmente bagunçada, isso vai fazer com que atrapalhe nos seus estudos, nos seus planejamentos de sonhos futuros, no seu relacionamento amoroso. Então, por isso, você ter uma boa administração financeira vai ser bastante interessante, porque ela não vai permitir que você interfira nos outros ramos da sua vida. E muita gente acha, mas vai ser muito difícil fazer isso. Não, tem várias maneiras a gente fazer esse controle com eficiência que não dê tanto trabalho, porque a gente tem que ser eficiente nessa administração financeira. Vamos continuando. O controle financeiro pessoal é um hábito de organizar todas as receitas e despesas do período, geralmente mensalmente, considerando tanto as contas fixas quanto as despesas gerais. Este é um hábito importante porque muitas pessoas não sabem quanto ganha e quanto gastam por mês. Essa é a principal razão do descontrole financeiro. Bem, parece meio absurdo você dizer, mas a pessoa não sabe quanto ganha. Alguns não sabem. Normalmente, muitas vezes, tem duas maneiras que as pessoas conhecem. Ou quem é assalariado, isso ocorre com menos frequência, mas ou ela sabe exatamente qual é o rendimento bruto dela, ou seja, antes dos descontos, ou ela sabe simplesmente qual é o seu rendimento líquido, aquilo que vai para a conta dela, quando na realidade ela tem que saber tudo que ela está pagando, inclusive esses descontos que ela tem, como INSS, ou que não é descontado dela, mas é um direito dela, ela deve fazer o controle como FGTS. E mais importante de tudo, porque tem outras pessoas às vezes que não têm uma renda fixa, por exemplo, as pessoas que são pequenos empresários, microempresários ou prestadores de serviço, que não entra uma receita igual todos os meses, não é verdade? Mas o mais importante, seja aquele que tem uma renda variável ou aquele que tem uma renda fixa, ele conhecer principalmente as suas despesas. E muita gente imagina que são as despesas altas que fazem o descontrole financeiro.
as experiências mostram que, na verdade, o que vai causar o descontrole financeiro são exatamente aquele cafezinho, aquela coxinha que você come no final da tarde e não vai anotando. Essas pequenas despesas somadas no final do mês se tornam muito consideráveis. E isso, na hora de um planejamento financeiro mal feito, não é levado em conta. Então a gente tem que tomar cuidado. E aqui a gente está relembrando o conceito lá das despesas fixas e das despesas que não são fixas, né? Assim como nós já comentamos das receitas fixas, por exemplo, salário, aluguel que você tenha, são receitas fixas. E as receitas variáveis, que são aqueles provenientes, por exemplo, de comissão para quem trabalha como empregado, ou aquelas pessoas que recebem como microempresários ou, de outra maneira, aquelas receitas de prestação de serviço que ele tem que controlar. Isso são variáveis. Nas despesas fixas, são aquelas despesas que vão ocorrer todos os meses. Daí nós temos as despesas eventuais, mas, além disso, a gente tem que se planejar para o futuro. Então, a gente também tem que ter uma visão sobre os investimentos, ou seja, tem que guardar também um pouco do que está sendo ganho. Continuando, como a gente pode organizar as nossas finanças? Eu dei várias dicas para vocês, agora eu quero que vocês discorram a respeito. Pense um pouquinho, quem tem alguém perto de vocês, se vocês estão dentro da sala de aula, converse com um pequeno grupo, converse com o professor e pense, dentro disso que a gente já conversou hoje e o que a gente já conversou nos vídeos anteriores, como é que eu posso organizar o meu orçamento, ou seja, as minhas finanças. Um tempinho para vocês fazerem isso e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, provavelmente vocês ouviram várias coisas, mas eu tenho certeza, na verdade, que o termo mais aconteceu para que a gente responda à pergunta como podemos organizar as nossas finanças, todo mundo deve ter dito que o maior instrumento é o orçamento, porque ali no orçamento a gente vai ter todas as ferramentas que são importantes, que é a receita fixa e variável, as despesas fixas e variáveis e também a previsão de investimento que você vai ter, ou seja, aquilo que você vai guardar. Mas como a gente pode fazer esse orçamento? Pode ser no papel? Pode. Vai numa planilha eletrônica? Pode. Posso baixar um aplicativo e fazer isso? Posso. Tanto que eu mantenha ele atualizado. Obviamente, um aplicativo ou a planilha, ela é mais eficiente exatamente porque ela vai guardar a memória do que a gente já fez e para a gente melhorar ela, ou seja, ampliar para os próximos meses, vai ser muito mais fácil, não é verdade? Vamos à frente então. Primeira coisa, quando a gente quer uma vida financeira tranquila, a dica número 1 é livrar-se das dívidas. Então a gente tem que ver quais as dívidas que eu tenho, então eu tenho que levantar, porque normalmente as pessoas que estão endividadas, elas nem têm ideia de quanto devem. Então a primeira coisa tem que fazer um levantamento. Desse levantamento deve-se levar em conta aquelas dívidas que são mais caras. Quando eu estou falando de dívidas mais caras, eu não estou querendo dizer as maiores dívidas, e sim aquelas que têm um custo maior. Por exemplo, cartão de crédito é um exemplo, talvez, dentro da sociedade brasileira, a dívida mais cara que nós temos. Porque tem cartão de crédito que está cobrando até 18% ao mês, que é um valor absurdo, não é verdade? Então nós temos que ver quais são as dívidas mais caras e tentar pagar essas primeiro. E também buscar o quê? Uma renegociação, trocar essas dívidas mais caras por dívidas mais baratas. Por exemplo, crédito consignado, o penhor de joias, por exemplo, de bens, ou, se possível, o crédito consignado, que é uma das menores taxas que a gente tem no Brasil. Então, continuando. Outra coisa importante é conhecer a sua renda, principalmente aquelas pessoas que têm renda variável. Um mês recebe uma coisa, outro mês recebe outra. Então você tem que fazer uma estimativa média de quanto você recebe mês a mês, para que você consiga fazer uma estimativa que seja uma estimativa que vai entrar dentro do que normalmente aconteceu no último ano, nos últimos 2 anos, por isso o orçamento deve ser a longo prazo. E saber também qual é o seu custo de vida, quanto a sua estrutura de vida custa, que isso vai envolver o quê? A luz, a água, o aluguel, a comida, o lazer, tudo que você consome. Claro que a partir do levantamento disso, você vai conseguir traçar estratégias do quê? Economizar em alguns pontos que serão bastante interessantes. E também a gente tem que ver quais são as nossas despesas extras, porque algumas despesas a gente até pode prevê-la, né? Por exemplo, IPTU a gente sabe que dependendo da cidade tem um determinado ano, um determinado mês. O IPVA a gente sabe que ela é extra, mas ela ocorre num determinado momento. E assim sucessivamente. E tem aquelas despesas que a gente não consegue prever. Então, para isso que a gente tem que ter aquela reserva, né? Que pode estar investida e se acontecer ela extra, eu posso buscar exatamente nessas reservas. Dividir dentro do orçamento as despesas de acordo com o tipo dela. Isso fica mais fácil até mesmo para um controle e também para o planejamento da redução dessas despesas. Uma sugestão que eu posso passar para vocês hoje é vocês usarem, além da planilha, esse aplicativo que é o Monify, que é um aplicativo para Android, que vocês têm o QR Code ali e que ele permite que você, depois de baixar, você controle pelo celular, que é bastante interessante, que hoje em dia a gente não está longe do nosso celular quase nenhum tempo, né? As pessoas até dormem com o seu celular do lado da cama, né?
Então, é uma maneira de você ter sempre à mão e procurar aonde você pode economizar. Aquele cafezinho que você para bater papo com os amigos. Bate o papo com os amigos, mas não toma um café. Aquele lanchinho, leva um lanche de casa e não compra aquele lanche. São pequenas economias, mas que no final do mês vai fazer muita diferença. E aprenda a comparar preços. Quando a gente vai no supermercado, gente, a gente tem que saber ler as etiquetas exatamente para saber se aquele produto está valendo a pena ou não. Porque às vezes a gente simplesmente olha a oferta ali. Ah, aqui, sabão de pó A, R$ 6,14, o sabão de pó B, R$ 9,98. Mas nós estamos falando de mesma quantidade? Se não estamos falando de mesma quantidade, eu tenho que fazer uma comparativo. Qual dos dois é mais vantajoso? Por força de lei, as etiquetas, aquelas etiquetas que tem nas gôndolas, elas devem marcar o preço por quilograma ou por litro, dependendo do tipo de produto, e ali você consegue ter uma ideia, porque às vezes você tem uma caixa e tem 400, a outra tem 500, você não sabe qual das duas é mais vantajosa. Eu olhando o preço em quilo, você vai poder comparar qual dos dois que seria a maior vantagem, não é verdade? Então vamos à frente aqui, uma atividadezinha aqui para a gente trabalhar. Qual dos dois produtos aqui é mais vantajoso? Não esquecer sempre que quando tem aqueles famosos asterísticos, lê esses asterísticos. Então leia a informação dessas duas placas e tome a decisão de qual desses produtos é mais vantajoso e por quê. Um instantinho só, já voltamos a conferir.
Então, galera, tranquilo, vocês vejam que parece uma besteira, mas é uma coisa muito importante. Uma outra dica que eu dou para vocês, nunca olhe a prateleira que fica na altura dos nossos olhos. Normalmente, os produtos que são mais baratos, isso é uma técnica de supermercado, eles estão nas prateleiras mais baixas, aquelas que eu vou ter que me abaixar. Prestem atenção quando vocês forem ao supermercado. Normalmente, o produto mais baixo está nas prateleiras de baixo. Então vamos ver aqui. O sabão de pó A custa R$ 6,14 a unidade, mas a caixa tem 500 gramas. O sabão de pó B tem R$ 9,98 a unidade, só que a caixa é de 1 quilograma. Portanto, o sabão A tem 500, enquanto o sabão B tem 1 quilo. Você verá que comprar 1 quilo desse sabão, ele seria R$ 12,28. Nesse caso, portanto, então, o sabão B, que está vendido a R$ 9,98 1 quilo, é bem mais barato. Então, nesse caso, é muito mais vantagem levar este daqui do que este. Às vezes, a gente tem que fazer opções, não usar exatamente aquela marca que a gente está muito mais acostumado, e sim levar aquela marca que é equivalente e você vai ter o mesmo efeito. Defina metas e fique atento a imprevistos. O que significa isso, gente? Significa que você tem que definir metas. Eu quero economizar 20% da minha renda. Então, eu tenho que colocar essa meta. E também organizar os imprevistos. Quer dizer, eu não sei exatamente, por exemplo, quando que eu vou ter uma dor de garganta que eu vou precisar comprar um antibiótico. Porém, eu tenho que estar com reservas que o dia que acontecer, eu vou conseguir pagar sem prejudicar meu orçamento. Então, a gente tem que estar muito bem organizado. Isso vale principalmente também para impostos, né? Como eu coloquei o caso do IPTU e do IPVA. E uma outra coisa extremamente importante, nós temos que investir o que a gente está fazendo sobrar. Não é eu vou investir se sobrar. Não, a gente tem que fazer sobrar 20% do nosso orçamento e investir. E nesses investimentos, nesse hábito de poupar, a gente desenvolve. Não é algo que inato a nós, que nós já nascemos com isso e que vai ser fácil. É algo cultural, que cada um de nós precisa se organizar. Tem esse pensamento aqui do Castelo que diz o seguinte: não existe plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. No caso de um controle financeiro, da nossa administração financeira, tem que se pensar nisso. Nós não temos um plano B. Eu tenho que fazer que o meu planejamento financeiro ele aconteça. Não podemos esperar um plano B, porque senão cada vez a gente está mudando e não vamos alcançar os nossos objetivos, não é verdade, gente? Então, neste vídeo nós conversamos o quê? A respeito do nossa administração financeira, que é fundamental para a nossa vida cotidiana, não somente em dinheiro, porque a gente sabe que o dinheiro também perpassa as nossas relações sociais. Se a nossa administração financeira está ok, a nossa vida permite a gente se preocupar com o que realmente importa, com o nosso lazer, com a nossa família, com o nosso divertimento, que vai permitir a gente ter uma vida feliz. Então, espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.